Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São Luís, Ferryboat, São Gabriel entra em manutenção. Ponte do Estreito dos Mosquitos segue interditada e rodoviários notificam empresas que ainda não regularizaram pagamentos. Trabalhadores uberizados prometem greve nesta terça-feira. Comunidades tradicionais. Tribunal Popular do Maranhão julgará denúncias de crimes socioambientais. 5º Seminário Estadual de Educação Ambiental do Maranhão debate políticas públicas e sustentabilidade. Política com Felipe Clã, sai Braide, entra Ismênia, fica Joel. As relações entre os poderes serão os mesmos? No esporte, Sofia do Elib conquista 4 medalhas na terceira etapa da Copa Brasil de Águas Abertas. São Luís receberá a primeira etapa do circuito de corrida Sesc. E ainda abertas inscrições para o circuito maranhense de vôlei de praia. Paulo Pellegrini no comentário, baixo aproveitamento marca a participação dos times maranhenses nas competições nacionais. E no Rádio Opinião, transição energética com o professor adjunto de Comércio e Política Global da George Mason University dos Estados Unidos e consultor Mark C. Langevin. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2026, Mayra, Dia Mundial do Café. E hoje é Dia Mundial Quântico. Dia Mundial da Doença de Chagas. Dia Pan-Americano. Dia das Américas. Dia do Patinador. Dia do Técnico em Serviço de Saúde. Dia Nacional do Neurocirurgião. Dia do Cafeicultor. E dia de olhar para o céu. Você já olhou para o céu hoje, Adalberto? Sim, está belíssimo. Eu também, sempre olho. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106. São 7 horas e 20 minutos. Mayra, vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E claro, você sabe que acompanha com a gente nos modais de vídeo da Rádio Universidade em www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o nosso aplicativo, por onde você pode acompanhar também, ou diretamente no YouTube Universidade FM 106. Começando com os destaques de O Imparcial nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2026, na manchete de hoje, portanto, crise no transporte. Titular da SMTT não comparece à audiência. A crise no transporte público de São Luís voltou ao centro do debate político e institucional, expondo um cenário de desgaste prolongado, pressão sobre o poder público e impactos diretos na rotina de milhares de usuários. Em meio a mais uma ameaça de paralisação das atividades, dificuldades operacionais e dependência crescente de subsídios para pagamento de salários aos trabalhadores, a discussão sobre a responsabilidade pela gestão do sistema ganhou novos contornos na Câmara Municipal. Ainda como destaque, Mayra Nogueira, em O Imparcial... Emprego. São José de Ribamar anuncia concurso com 1.450 vagas para professores. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.450 vagas, sendo 950 para a contratação imediata e 500 destinadas à formação de cadastro de reserva. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto JK, entre os dias 22 de abril e 22 de maio de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 145,
com prazo de pagamento até o último dia de inscrição. Destaque também, Mayra, paredões silenciados. Forças de segurança realizam prisões em flagrante em São Luís. Essa ação integrada, né, de forças de segurança silenciaram paredões em postos de São Luís no último sábado. 6 veículos e uma moto suspeita foram apreendidos. Os condutores presos em flagrante visando a ordem pública e o sossego da população. Não pode fazer barulho. Mayra Nogueira. Ana Cristina Viana no comando do INSS. O projeto é liderado pela empresa. Eu acho que não tem a ver uma coisa tem com a outra, uma informação. Né? É isso aí. Mas a manchete é Ana Cristina Viana no comando do INSS, a troca de comando nacional, né? Proporcionada aí pelo governo federal. CCVM apresenta a programação oficial da mostra Cine Guaraci. E Imperatriz é o melhor time maranhense. É isso aí. Vamos agora aos destaques, Mayra Nogueira, de Jornal Pequeno, nesta terça-feira. Vamos lá, dia 14, abrindo aqui com a manchete, neste dia 14, entrevista Orleans rechaça traição, revela quebra de confiança e confirma que seguirá firme com Lula. Orleans também afirmou que sua escolha como pré-candidato ao governo do Maranhão surgiu dentro do grupo, após pesquisas indicarem seu crescimento político. É isso aí. Tem como destaque também, Mayra Nogueira, Jornal Pequeno. A ausência da SMTT em audiência mostra caos no transporte e falhas na gestão de São Luís. A audiência pública realizada nesta segunda-feira, dia 13, na Câmara Municipal de São Luís, foi marcada pela ausência da secretária municipal de Trânsito e Transportes, Manuela Fernandes, justamente no momento em que o sistema enfrenta forte pressão e incerteza diante de uma possível greve dos rodoviários hoje, terça-feira. É isso aí. Brandão percorre a MA 014, acompanha a fase final de obras. Zé Inácio cita acerto de Orleans e equívoco de petistas sobre candidatura própria no Maranhão. E para finalizar, Mayra Nogueira... Brandão percorre a MA 014 e acompanha a fase final de obras. Posse de ministro em Brasília reúne Brandão e Orleans e muda rumo do PT no Maranhão. Esses são os destaques do Jornal Pequeno nesta terça-feira. Daqui a pouquinho, destaques da internet, daqui a pouquinho análise política também com o Felipe Clã. 7h24 agora. Vamos ao trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Para você chegar bem, informações do trânsito na Universidade FM. 992-17-26-47, participe com a gente, mande a informação, onde você está passando, está vendo o trânsito, como está o trânsito por aí, por onde você está passando, está no ônibus, está no carro, está no Uber, mande para a gente, 992-17-26-47, aqui no mapa do Waze.com, a gente já observa, e você também, que a Avenida dos Franceses, né, com trânsito muito demandado e muita retenção, no sentido centro, aqui na Avenida São Marçal, no João Paulo também a coisa não está de brincadeira, viu? Nos dois sentidos, também na Rua Projetada e também ali na entrada do Hemomar, trânsito muito demandado neste momento, em trecho da Avenida dos Africanos também. Borges já está na linha, Mayra? Isso, o Borges já está por aqui. Bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra. Bom dia a você que segue com a gente nesta terça-feira. Temos informações referentes aos principais corredores da capital. As informações agora é sobre a Santos Dumont, Avenida Santos Dumont. Temos trânsito bastante carregado, inclusive com registros de congestionamento no cruzamento com a Casimiro Júnior no Anil, já na Casimiro Júnior em si, e Avenida João Pessoa. O registro é semelhante, também com trânsito bastante carregado. Observações aí nesse caso, com atenção a quem está se deslocando sentido viaduto elevado do Café. Tem registros de retenção também nas imediações do Colégio Edcales. Hoje, portanto, então, trânsito bastante carregado naquela região aí, Avenida Santos Dumont, Casimiro Júnior e também ali Avenida João Pessoa. Trecho aí bastante carregado neste momento, Adalberto, Mayra.
É isso aí, MA 201 também, Borges aqui na ligação, que na verdade é o viaduto Neiva Moreira, né? Ali no sentido já de Raposa, né? E o caminho para Passo do Lumiar, MA 201, ali já indo para Beira Rio, né? A coisa está complicada por ali, viu? De trânsito no sentido São Luís, trânsito extremamente demandado também naquela região. Mande sua mensagem, 992-17-2647, 7 horas 27 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos ao noticiário com Borges Júnior. Na volta do intervalo, tem mais notícias. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Notícias da cidade. 7 horas 29 minutos. Agora vamos às informações do trânsito. Borges, aliás, vamos às notícias da cidade. O trânsito já foi, mas você pode mandar sua mensagem no 992-17-2647. Borges, começando o noticiário de hoje aqui, falando de São Luís, né? Ferryboat São Gabriel entra em manutenção. Adalberto, essa embarcação ela faz a travessia entre o terminal da Ponta da Espera, aqui em São Luís, e o Cujupe, em Alcântara. O Ferryboat São Gabriel, da empresa Envio, entra em manutenção a partir de hoje, a partir desta terça-feira. A expectativa é de que as operações elas sejam retomadas no próximo sábado agora, dia 18 de abril. Essa embarcação, a São Gabriel, ela é considerada uma das maiores linhas aqui que operam aqui, é responsável por atender horários estratégicos, 5 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, o que deve impactar quem depende desse serviço. Nesse intervalo, até o próximo sábado, 3 embarcações continuam operando, vão estar disponíveis para a travessia, 2 operadas pela empresa internacional marítima e a Ferryboat Cidade de Araioses, a Serviporto. A expectativa, portanto, então, Adalberto, de retomada do serviço da embarcação São Gabriel, considerada maior daqui no atendimento ao público, próximo sábado agora, a expectativa é de que ela retome as atividades. Adalberto. Borges, vamos falar agora da Ponte dos Estreitos dos Mosquitos, que segue interditada, não é isso? Exatamente, Mayra, a Ponte do Estreito dos Mosquitos, interditada a partir desta terça-feira. A medida ela tem caráter preventivo, busca reduzir riscos, também melhorar a organização do trânsito naquela região, medida com atenção ao aumento do fluxo de veículos. A interdição ela veio após a avaliação técnica, foi feita uma avaliação técnica e chegou-se a essa conclusão, essa interdição, a avaliação ela apontou a necessidade de restringir a circulação de veículos na estrutura. Com a interdição, o fluxo ele foi desviado, agora está sendo feito pela pista no sentido contrário, via utilizada normalmente para quem deixa a capital, para quem deixa São Luís. Portanto, então, o tráfego na Ponte de Estreito dos Mosquitos, na BR-135, mudando a partir desta terça-feira. E isso na entrada de São Luís, interdição é no trecho no sentido decrescente, ele que está totalmente o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges.
Falando agora sobre rodoviários que estão notificando, na verdade, né, empresas que ainda não regularizaram pagamentos, e isso já demonstrando, né, um sinal de que pode ter greve. Isso aqui está uma coisa que está apurrinhando a cabeça. Se já apurrinhava antes, né, imagine agora, né? Enfim, mas já fica aí esse medo, né, de mais uma greve em São Luís, caso as empresas que estão em débito não quitem aí o que estão devendo. Adalberto, o Sindicato dos Rodoviários está notificando a partir desta terça-feira, portanto, a partir de hoje, empresas de transporte público de São Luís, empresas que não regularizaram ainda o pagamento da categoria, que deveria ser regularizada até o dia de ontem, até esta segunda-feira, em se mantendo o atraso pela determinação do pagamento com reajuste. A categoria deve, então, abrir o prazo de 72 horas. Informação aí do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, respeitando aí a legalidade quando se encaminha para o movimento grevista da categoria, respeitando aí, notificar e esperar 72 horas para então se decidir ou não pela paralisação no sistema de transporte público. Ainda de acordo com Marcelo Brito, algumas empresas já haviam iniciado os pagamentos, mas a categoria está na expectativa do pagamento pela greve de ônibus, isso caso os pagamentos não aconteçam. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h33 agora. Vou botar aqui uma matéria, uma reportagem nacional, Mayra Nogueira, mas que diz respeito, né, a todo o Brasil, que é justamente trabalhadores uberizados prometem greve nesta terça-feira. A informação aqui com Alan Barbosa, trazendo essas informações agora. Lideranças de motoristas e entregadores por aplicativo estão convocando uma greve nacional para esta terça-feira. O motivo? A rejeição ao projeto de lei complementar PLP 152, que deve ser votado também nesta terça-feira em comissão especial na Câmara dos Deputados. O grita da categoria é geral, porque, na opinião dos trabalhadores, o projeto assegura garantias às empresas e nenhum ganho para os profissionais. Para o membro fundador da Organização Nacional de Trabalhadores sobre Duas Rodas, Renato Assad, o PLP institucionaliza a escravidão moderna. O PLP, que a gente tem chamado de uma desregulamentação, porque ele concede às empresas o direito, né, ele concede às empresas uma série de benefícios a partir da legislação para amparar juridicamente tudo aquilo que as empresas já fazem hoje. Então, as baixas remunerações vão estar garantidas por lei. Os bloqueios indevidos, os bloqueios injustos, arbitrários, unilaterais, vão estar amparados pela lei. As pessoas que têm antecedentes criminais, que estão se ressocializando, que trabalham com plataforma, com entrega, vão ser proibidas de trabalhar com esse projeto de lei. Ou seja, vão voltar a roubar, é isso que o Estado quer, o poder público quer que essas pessoas voltem para o crime ou que possam ganhar a vida de maneira digna. O projeto também ignora a realidade das mulheres que trabalham por aplicativo, como, por exemplo, as dificuldades enfrentadas por elas no período menstrual. Um dos pontos de reclamação da categoria, o valor que as empresas repassam pelo serviço, também não está contemplado. Ele possibilita que as empresas façam... esse ponto é importante, esse ponto é muito importante. Que as empresas façam remuneração ou por entrega ou a remuneração por tempo de trabalho. Só que nesse projeto está explicitamente escrito que só é reconhecido tempo de trabalho quando você está com a entrega na mochila, na bag. Então é como se fosse se esse projeto valesse para uma caixa de supermercado, por exemplo. A caixa de supermercado só está trabalhando quando ela está passando conta. O resto, quando o caixa está vazio, ela não está em tempo de trabalho. É a mesma coisa quando a gente está esperando um pedido, voltando na casa de um cliente. De acordo com Renato Assad, o PLP 2479, que foi construído pela categoria e de autoria do então deputado federal Guilherme Boulos, atual ministro do governo Lula, seria o ideal, com alguns ajustes. No entanto, a categoria se sente abandonada pelo próprio governo. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Obrigado pelas informações, Alan Barbosa. Vamos para o break. Em seguida tem análise política com Felipe Clã. Os pais pediram e a Laboro ouviu. Agora, o Colégio Laboro Cidade Operária também oferece educação infantil com turmas Infantil 1 e 2. Um espaço pensado com carinho, segurança e afeto, onde cada descoberta do seu pequeno
Será acompanhada de perto por quem entende de educação desde o começo. Porque cuidar do futuro começa agora. Acesse colégio.laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, onde os primeiros passos encontram grandes futuros. Política. 7h37 agora, recebendo aqui Felipe Clã, na hora da maldade. Felipe Clã, bom dia, seja bem-vindo. Vamos logo começando aqui falando sobre sai Braide, entra Ismênia, fica Joel, e as relações entre os poderes serão as mesmas? Olha, bom dia, Adalberto, Mayra Borges e os ouvintes da nossa rádio Universidade. Lembrando que esse horário é o horário da bondade, viu? Não é o Trump faltando respeito com o nosso Papa, que também isto é política. Então, meu caro Adalberto, veja, a Ismênia entrou muito aplaudida, indiscutivelmente, né? Ela é carismática, ela é uma pessoa que sabe o lugar certo na hora certa. Só que a estrutura que ficou na prefeitura foi a estrutura de Braide, não é a estrutura de Ismênia. Ela herdou todos os problemas, mas ela não herdou ainda a prefeitura. Não há essa sensação. Os especialistas, os políticos, né, continuam dizendo que estão esperando. Ela, de bom senso, manteve o Dr. Joel, que tem sido um hábil articulador, né, um aliado muito forte do Braide, foi secretário de Saúde e depois foi colocado como líder, porque realmente não havia a menor relação da Prefeitura de São Luís com o Poder Legislativo, leia-se Câmara e outros poderes, a verdade é essa. Bem, é o estilo do Braide, né, que não gosta de demonstrar que tem nenhuma relação com os poderes judiciário, legislativo e executivo e qualquer esfera. A questão é que ontem, com essa audiência pública, né, que a representante da SMTT não esteve lá, e ao mesmo tempo, dentro desse processo que não se resolve, né, a vida diária do trabalhador, né, que é o transporte público, que é a ferramenta essencial do ir e vir, mas é um direito constitucional e obrigatório, fica demonstrado que não há ou capacidade de debate, ou não há nenhuma proposta, ou não há nenhum encaminhamento para uma nova licitação. Ou seja, nós sabemos como funciona o sistema de transporte público. De nada adianta fazer uma licitação, porque nacionalmente os empresários desse ramo são unidos, ou seja, se fizer uma licitação, vai ter que ficar os mesmos de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, porque os outros de fora não vão entrar no mercado do Maranhão, como os empresários do Maranhão não entram no mercado de outros estados, meu caro Adalberto. Verdade, Felipe. E fica essa expectativa, né, de como ela vai lidar com essa situação. A gente espera, claro, que seja a melhor possível, né, porque a coisa está, infelizmente, está complicada demais. Felipe, mudando de assunto aqui, você faz uma pergunta aqui, né? E agora, qual será o comportamento da oposição depois das inaugurações das MAs 048 e 014? Qual o impacto disso? Olha, deixa eu dizer uma coisa, diariamente, né, de forma agressiva, deselegante, né, que infelizmente a oposição no Maranhão só tem notáveis,
advogados notáveis, né, figuras muito interessantes, discursos contundentes, só que eles perderam a sensibilidade, né, das relações. O poder não está em gritar, não está em apontar, não está em ser agressivo. O poder está exatamente em você fazer as pessoas parar para escutar um discurso. Durante os últimos, vamos dizer, 2 anos, a principal chave, né, de ataque da oposição foi a 014, né, de Vitória do Mearim até o Cojupe, não é verdade? E esse final de semana todo mundo assistiu um governador feliz, se divertindo com a população, né? Porque inaugurou a 018, né? E que vai ali do Cojupe, né? Até Pinheiro, e ficou uma beleza, né? E traz tranquilidade, traz segurança, mas traz também desenvolvimento para a região. E agora, a tão famigerada 014, né, que tanto foi atacada até Vitória do Mearim, vai ser inaugurada. Está faltando um trechozinho bem pequenininho, né? Lembrando que esse caminho na Baixada precisa o tempo todo de manutenção. Ou então, se conseguir um recurso bilionário, como é a São Luís Teresina, que está sendo toda concretada, né? Aí é coisa de padrão de primeiro mundo, coisa para país que tem muito dinheiro, mas infelizmente o nosso terreno, né, precisa disso, principalmente na Baixada. Mas o governador, né, chamou o governo federal na catraca. Por quê? Porque a 014 já precisava de manutenção, mas lembrem que por causa de uma ponte do DENIT, né, que não foi feita manutenção preventiva, certo? Essa estrada ficou um caos, porque foi tudo desviado por esta estrada. Mas agora vai ser inaugurado. O que eu quero saber é o que hoje, na sessão, né, da Assembleia Legislativa, vai ser dito pela oposição. Será que eles vão elogiar o governo, vão elogiar o trabalho, né, do governo federal junto com o governo estadual? Boa pergunta, não é? A pergunta é boa, com certeza. E, Felipe, mas claro, né, lembrando que toda e qualquer estrada que é aberta ou melhorada aqui em nosso estado é bem-vinda. Felipe, agora dentro desse mesmo métier, falar agora sobre o DENIT, né, justamente com a questão lá da ponte JK, né, enfim, depois dessa tragédia, né, o DENIT acordou? Eu acho que não, ainda não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém pode duvidar da capacidade de relação, né, do sertanejo Carlos Brandão. Ele, indiscutivelmente, ele conquistou, né, o presidente Lula, e conquistou o Renan, né, filho que era ministro do transporte. Veja a quantidade de obra que foi feita de grande dimensão no Maranhão. E, infelizmente, os responsáveis pelo DENIT do Maranhão e do Tocantins não tiveram o devido cuidado, apesar de diariamente haver os avisos, diariamente a população está assustada, numa área de grande fluxo, e teve aquela tragédia terrível, né? Tá certo, inauguraram a ponte com 1 ano. Tá certo, a culpa não é de A ou B. Não, a culpa é de todos. A culpa é de todos, inclusive da própria população daquela região, que devia ter interditado por definitivo, né? Parava aquilo ali, que eu queria ver se os homens lá no ar-condicionado, lá em Brasília, não vinham correndo. Porque os daqui, na verdade, é emprego indicado, nós sabemos disso, né? Só que agora, depois do susto, né, depois dessa ponte agora que nós acabamos de falar, né, ali
na região de Vitória e Mearim, naquele desvio que foi feito, a população entendeu, né, que precisava de uma manutenção, que na verdade não é uma manutenção preventiva. Há um equívoco aí na informação. A ponte está, sim, sob um perigo muito grande, né? Quem passa por lá vê as condições que ela está, então tiveram que parar. Na verdade, eu entendo, nas minhas conversas com especialistas na área de engenharia, principalmente de pontes, eles colocam que nós vamos ter que refazer a ponte toda, mas que o ideal era já ter uma nova ponte sendo projetada ali para aquela região, que precisamos lembrar que ali é mangue, é salitre, então não é brincadeira, diariamente o fluxo ali é muito grande. Eu lamento profundamente que tudo aqui em relação ao DENIT só seja feito quando não tem mais jeito, quando coloca em perigo a vida das pessoas, meu caro Adalberto. Felipe, eu pergunto para você, por onde anda o pré-candidato Laésio Bonfim do Novo? Olha, nós colocamos isso na pauta porque, curiosamente, entendeu? A minha caixa de WhatsApp, de e-mail, né, que já é uma coisa assim absolutamente absurda, impossível de se ler, eu sempre peço desculpa para as pessoas, não há como manter uma higiene mental se eu tiver que parar para ler todas as pessoas. Não é verdade? Muitas pessoas até ficam magoadas porque acham que nós não estamos lendo. Não, nós estamos lendo. O problema é que é impossível responder por meio da mesma ferramenta. Então, eu tive o cuidado de contar quantas mensagens eu recebi, né, essa semana, por causa da nossa presença, né, na Rádio Universidade, e eu recebi 80 perguntas, né? Cadê o Laésio? O que o Laésio está fazendo? E eu também estou curioso, porque, na verdade, apesar do pessoal do Partido Novo e das pessoas que cercam o Laésio serem pessoas muito gentis com a imprensa, nós não sabemos, na verdade, qual é a agenda, né, do candidato. Então, fica aqui novamente essa chamada. Ontem nós fizemos, né, a primeira agenda da semana passada, e na próxima segunda vamos fazer também uma análise da agenda durante a semana dos pré-candidatos. Mas fica aberto aqui, mandem a agenda, informem quais são os caminhos que o Laésio está fazendo, porque as pessoas gostariam de saber. E tem uma pergunta interessante, meu caro Adalberto. Será que o Laésio vai fazer ainda a campanha feijão com arroz, como foi a última? Será que ele acredita que ele vai conseguir manter os votos da direita com o Braide trabalhando diretamente com esse nicho? É importante, né, nós entendermos qual é a estratégia do candidato Laésio Bonfim, não é verdade? É verdade, a expectativa, claro, né, em cima dele, né, de Laésio, já que ele vem se lançando tanto, né, nas últimas eleições. Está procurando com certeza se encaixar em algum lugar e até agora não conseguiu, né? Para finalizar, Felipe, olha, teve pré-candidato à presidência andando aqui por São Luís, né? E causando aí um furor nas redes sociais por conta de críticas aqui ao nosso bairro Coroadinho, né? E você, claro, está perguntando se o Ministério Público do Maranhão não vai abrir, se vai ou não vai, né? Abrir inquérito depois de falas preconceituosas do pré-candidato Renan Santos, do Missão, sobre o bairro Coroadinho. Olha, tá um furor nas redes isso, viu? Olha, meu respeito à população do Coroadinho, meu respeito à minha amada São Luís, meu respeito ao povo do Maranhão, né? Você sabe que eu fui criado no Maranhão, né? Cheguei bebezinho aqui, mas nasci no Pará, bem aqui ao lado.
Mas quero lhe dizer que eu sou um apaixonado pelo Maranhão, tanto é que eu voltei para o Maranhão, porque aqui é a minha terra, aqui que eu amo. Então, assim, eu não tolero, eu sou muito claro, né, essas pessoas estranhas, né, quando vêm à nossa terra, achar que podem lacrar, como dizem hoje em dia. Esse rapaz é um rapaz inconveniente, esse Renan Santos, do partido Missão. Ele deve ter uma missão muito, muito lamentável, né? Talvez faltou alguma aula na criação dele, porque você vir como pré-candidato para falar mal de uma população não tem o menor senso, não tem o menor sentido, né? É dar volume para o pessoal que quer aparecer, que aparece só de eleição em eleição, como tem aqui, nós temos muito aqui no Maranhão, né? Mas lamentável. Agora, fica a pergunta ao Procurador-Geral de Justiça, fica aberto ao Ministério Público Eleitoral a pergunta. E aí? Eles vêm à nossa terra, nos tratam com desdém, e vocês que são pagos para fazer a defesa da nossa população e a vigilância dos processos legítimos não vão acionar este rapaz? Que isso? Onde é que está o Ministério Público? Onde é que está a Justiça? Né? A população já está indignada. Então, fica agora com a palavra o Ministério Público e a Justiça do Maranhão e a Justiça também Eleitoral Federal. Precisamos entender se esse rapaz vai continuar fazendo isso com meia dúzia de menino velho, desacatando uma população inteira. Meu caro Adalberto. É verdade, Felipe, né? Infelizmente, políticos, né, muito novos, né, não pela questão de serem novos, da jovialidade, né, mas da inexperiência, né, não saber tratar as coisas da maneira que elas devem ser tratadas, infelizmente. E mandando um alô aqui, né, para o Renato Gomes, participando com a gente aqui através do WhatsApp, 992-17-2647, ele que manda mensagem criticando aqui as oligarquias familiares em nosso estado. Para finalizar, Felipe, uma mensagem, é isso? Não, só lembrar o seguinte, né? Não funciona. Essa coisa não funciona. A população é muito tradicional, né? Nossas famílias são muito tradicionais, graças a Deus, né? Nós 98% da população não quer mais do que ter uma qualidade de vida, de ter um bom emprego e de ter uma convivência sadia, né, diariamente, que é uma coisa que, infelizmente, os políticos não têm permitido. E não é só o Renan Santos, não. É a turma da esquerda, é a turma da direita, é a turma do centro, polarizando, bagunçando esse país. Está na hora de, na eleição, nós darmos um basta em quem não consegue trazer uma proposta de harmonia nacional para este país. Meu caro Adalberto. Felipe Clã com a gente aqui, de segunda a sexta, no Jornal Rádio Universidade e Análise Política. Felipe, um bom dia, espero você amanhã. Estaremos aí, o Clã, na universidade, né? Um abraço. Abraço, e a gente vai para o break, volta já com Borges Júnior. Ciência e cultura em conteúdos únicos. Vem aí, Radioteca 106. Uma plataforma digital gratuita que preserva e divulga a produção cultural, científica e educativa do Maranhão. A memória do Maranhão nos programas Rádio Ciência, Janela Cultural e Acústico Santo de Casa em um só espaço. Radioteca 106. Uma iniciativa da Rádio Universidade FM, com apoio da FAPEMA, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Maranhão. A partir do dia 15, descubra, ouça e compartilhe essa experiência. Aqui, na Universidade FM. Radioteca 106. Ciência e cultura em um só lugar.
Faltando 3 minutos para as 8 e voltamos aqui com Borges Júnior. Borges, falando agora sobre as comunidades tradicionais. Tribunal Popular do Maranhão julgará denúncias de crimes socioambientais. Mayra, trata-se de um encontro com o intuito de denunciar esses crimes socioambientais na fronteira da expansão agrícola conhecida como Matopiba, a fronteira que é formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esse encontro ele vai acontecer entre os dias 5 e 7 de maio, próximo mês. Vai ser realizado aqui em São Luís, o Tribunal dos Povos do Maranhão, contra o que eles chamam de defesa da vida e dos territórios. Esse é o tema do encontro. A iniciativa ela é organizada por comunidades tradicionais, tem o apoio da Comissão Pastoral da Terra, também de movimentos quilombolas do Maranhão, ainda conta com o suporte de organizações internacionais. Esse encontro que vai reunir diferentes povos, movimentos sociais, organização da sociedade civil e também representantes do poder público, entre eles as defensorias públicas estadual e federal e ainda o Ministério Público Estadual e Federal, de questões de segurança, que inclui lideranças sobre ameaças de morte por atuarem na defesa de seus territórios, também os casos julgados. Adalberto. Borges, continuando com esse assunto, já falando de crimes socioambientais, nessa mesma toada, né? 5º Seminário Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, debate políticas públicas e sustentabilidade. Como é que vai ser esse evento, Borges? Adalberto, 5ª edição deste seminário, o Seminário Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, vai ser realizado pelo Fórum Estadual de Educação Ambiental aqui do Estado. Vai acontecer nos dias 15 das 8 da manhã às 5 da tarde, no dia 16, começando às 8 da manhã e seguindo até ao meio-dia, mês de abril, nesta quarta, portanto, e quinta-feira, amanhã e depois, vai ser no auditório Fernando Falcão, Assembleia Legislativa, aqui no bairro do Calhau, e vai reunir aí representantes do poder público, instituições de ensino, organizações sociais e também a iniciativa privada. Tema dessa edição: alfabetização ecológica integral, cultura da paz e democracia. Intuito: consolidar a educação ambiental, desenvolvimento sustentável e também o enfrentamento das mudanças climáticas. A programação do evento ela vai contar com palestras, mesas temáticas, também apresentação de projetos e experiências exitosas, ainda atividades culturais e momentos de interação. São aí debates sobre políticas públicas, educação ambiental nas escolas e sustentabilidade, ainda gestão de resíduos, práticas pedagógicas e experiências comunitárias. Quem quiser participar, inscrição gratuita no Instagram @foro.educação.ambiental.na ou pelo site também educameioambiente.eco.br. Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 8 horas em ponto. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade, vem Rádio Ciência, e é isso aí. UFMA analisa a cobertura sobre violência contra a mulher no Maranhão em portais de notícias. Você sabe qual o contexto de criação da Lei Maria da Penha? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa da UFMA mapeia cobertura sobre violência contra a mulher no Maranhão em portais de notícias. A violência contra a mulher é uma das expressões mais alarmantes da desigualdade de gênero no Brasil.
Mesmo com uma legislação dedicada a combater esses crimes, os dados persistem. De 2013 a 2023, cerca de 47 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, segundo informações do Atlas da Violência 2025. A comunicação é uma das ferramentas com potencial de agir nesse cenário, ao abrir espaço para diálogos inclusivos e com alto potencial de ampliação de conhecimento sobre esse assunto. É com esse pensamento que o GPCOM, Grupo de Pesquisa em Estratégias de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, desenvolve o projeto Audian, Audioteca de Apoio à Mulher, que propõe a criação de uma biblioteca sonora virtual dedicada a abordar a violência contra a mulher em múltiplos formatos. Para definir estratégias de direcionamento dos conteúdos produzidos pela Audian, é preciso entender como a comunicação maranhense aborda essa questão. É aí que entra a pesquisa Mapa de Notícias sobre Violência contra a Mulher no Maranhão. De acordo com a acadêmica da graduação em Comunicação Social e Jornalismo da UFMA, Maria Ruth Souza Lopes Silva, responsável pela condução do estudo, a proposta é traçar um mapa de notícias sobre esse tipo de violência no Maranhão. O objetivo e a origem do interesse foi traçar um mapa de notícias sobre a violência contra a mulher no Maranhão, visando quantificar a exposição do assunto na mídia local. Para isso, eu e a minha orientadora, a gente definiu os portais O Imirante e O Imparcial para realizar a pesquisa, porque eles são os dois maiores portais daqui do Maranhão. O interesse ele surge da necessidade de compreender como a violência de gênero ela é noticiada, para a partir disso direcionar ações educomunicativas mais assertivas e estratégias no combate a esse problema social complexo. Para isso, a pesquisadora seguiu 2 caminhos. A etnografia digital estuda culturas, comportamento e interações sociais no ambiente virtual. A segunda etapa consistiu em uma análise de conteúdo, para interpretar de forma objetiva os conteúdos coletados, organizando por categorias analíticas. Além disso, foi feito um levantamento de dados em 2 portais de notícias do Estado, considerados proeminentes, o Imparcial e Imirante.com. A coleta de dados levou em conta o período de abril de 2024 até abril de 2025. Os resultados revelam cobertura de 76 casos nos 2 portais, sendo 56 reportados pelo Imirante.com e 20 pelo portal O Imparcial. O tipo de violência mais noticiado foi o feminicídio, com 20,6%, seguido de agressão, com 9,6%. Dentre as cidades que mais registraram esses crimes com cobertura pelos portais estão Imperatriz, com 21,2%, e São Luís, com 13,5%. Para Maria Ruth, a comunicação é uma ferramenta de combate a esses delitos. A comunicação, nesse caso, ela é sim uma ferramenta de combate. A educomunicação é apresentada como o caminho principal, porque ela propõe um letramento midiático, ou seja, capacitar as pessoas, vítimas ou não, para ler criticamente as mensagens da mídia, as matérias, as reportagens, etc. A produção das narrativas próprias também é incentivar as mulheres a expressarem suas vozes e compartilharem as suas experiências, rompendo o silêncio. Então, a gente utiliza a comunicação para desnaturalizar comportamentos abusivos e produzir autonomia e criticidade. A pesquisa tem a orientação da professora doutora do curso de Comunicação Social, Rádio e TV da UFMA, Rosinete de Jesus Silva Ferreira. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência em Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a Lei Maria da Penha, você sabe em que contexto ela foi criada? A Lei número 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha, foi sancionada em 7 de agosto de 2006, mas a trajetória até esse marco é conturbada. A história dessa legislação começa em 1986, quando a farmacêutica Maria da Penha Fernandes foi vítima de uma dupla tentativa de homicídio pelo então marido, Marco Antônio Heredia Viveiros. O julgamento só veio acontecer quase 10 anos depois, em 1991, com uma sentença inicial de 15 anos de reclusão. Entretanto, devido a recursos, o agressor saiu em liberdade.
Outro julgamento aconteceu em 1996 e, mais uma vez, Marco Antônio não cumpre a sentença. Diante da falta de justiça pela violência sofrida, o caso é levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Em 2001, a comissão, após omissão do Estado, responsabiliza o Brasil por negligência e tolerância à violência contra a mulher. E foi assim que a lei finalmente foi criada, inicialmente pensada por um consórcio de ONGs feministas e, posteriormente, levada para debates entre o Executivo e o Legislativo Nacional, onde foi aprovada com unanimidade. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Jornal Rádio Universidade. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. 8h08, de volta com o Jornal Rádio Universidade, de volta com Borges Júnior, com informações. Não é isso, Borges? Vamos falar agora, exatamente, Mayra Nogueira, sobre, mais uma vez, Capela de São Pedro é invadida e objetos são furtados, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, mais uma vez aí a capela, a invasão e furtos de equipamentos na Capela de São Pedro, a capela que fica no centro de São Luís, denúncia feita nesta segunda-feira, paróquia São José e São Pantaleão, informando aí por meio de nota que o crime ocorreu durante a madrugada do domingo agora, do último domingo, mais um episódio de violência nessa região que, segundo moradores e fiéis, enfrentando uma escalada de criminalidade. O comunicado oficial, ele diz ainda que os invasores levaram aparelhos eletrônicos e outros itens considerados essenciais para a realização das atividades religiosas. E essa, a gente observa aqui, coloca que não é a primeira vez que o templo ele é alvo de criminosos. Aconteceram situação que tem levado aí à apreensão e também à indignação dos frequentadores da comunidade em si. A coordenação da capela destacou ainda em nota que investe em medidas próprias de segurança, reforçam a proteção do patrimônio, mas que a reincidência desses ataques acaba evidenciando aí a fragilidade da segurança pública na área central da cidade. A redação é de Elis Rodrigues. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8h10. Agora, Mayra Nogueira, vamos para o tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão do tempo para esta terça-feira em São Luís, no Maranhão, também é de chuva pela manhã, com nebulosidade variável e possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia, típico do clima equatorial da região. Condições semelhantes devem afetar o estado como um todo. Tendência para os próximos dias. Quarta-feira, dia 15, amanhã, chuva ocasional à tarde. Na quinta-feira, 16 de abril, um pouco de chuva à tarde. Padrão de chuvas intermitentes e alta umidade persiste. Adalberto traz agora tábua de maré. É isso aí, Mayra. Neste dia 14, a primeira pré-amar aconteceu às 4h32 da madrugada com 5,2 metros. A segunda será às 5h01 da tarde com 5,4 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais, às 10h47 da manhã com 1,1 metro. A segunda será às 11h10 da noite com 0,9 metro. Notícias do Brasil.
Vamos seguindo aqui com o ambiente nacional, trazendo as manchetes dos principais impressos do país. Você acompanha com a gente nos modais de vídeo da Rádio Universidade, no site, no aplicativo e também no YouTube da Universidade FM. Folha de São Paulo, 75% dizem que STF tem poder demais e 71% que é essencial para a democracia. Datafolha captura a percepção sobre corte em meio à crise do Master. A pesquisa Datafolha aponta que 75% dos brasileiros dizem que os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, têm poder demais e 71% consideram que a corte é essencial para a proteção da democracia. Mayra Nogueira, o que tem em o estado de São Paulo? Adalberto, no estado de São Paulo, a manchete é: dólar fecha abaixo da cotação de R$ 5,00 pela primeira vez em 2 anos. Cenário externo conturbado tem favorecido valorização do real. É isso aí, a cotação do dólar fechou ontem abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em 2 anos. A moeda americana perdeu força globalmente depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o Irã teria manifestado intenção de retomar negociações para encerrar o conflito no Oriente Médio. A valorização do real não está ligada, porém, apenas às declarações de Trump. Segundo os analistas, em meio ao cenário externo conturbado, o Brasil está bem posicionado por ser exportador relevante de petróleo e ter taxa de juros próxima aos 15% em momento de realocação global de investimentos. Bom, vamos aproveitar esse momento, né? E foragido, Ramagem é preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração. Ex-diretor da ABIN foi condenado em setembro a 16 anos de prisão por organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado de Direito e também golpe de Estado. Mayra Nogueira, qual a manchete em O Globo? Vai comigo? Pode ir comigo, então. Em O Globo, nesta terça-feira, 8h13 agora, vamos lá, internet. Aqui, em O Globo, a maior história, aliás, o maior jornal da história, edição especial de 100 anos, né, no destaque, mas a manchete é: fuga interrompida, foragido nos Estados Unidos, Ramagem é preso pelo ICE e pode ser deportado. Ex-chefe da ABIN teve passaporte cancelado ao ser condenado na trama golpista. Com visto vencido, ele está detido pela polícia migratória. 8h14 agora. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Olá, pessoal. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre energia, investimentos e desenvolvimento, novos paradigmas, transição energética também é importante. Para isso, eu converso agora com o PhD, professor adjunto de Comércio e Política Global da Scar School of Policy and Government da George Mason University, eu acho que é essa a pronúncia, né? Em Arlington, Virgínia, Estados Unidos. Ele é também consultor sênior da empresa de inteligência de negócios Horizon Engage, acho que é isso. Mark S. Langevin, ou Marcos, né? Obrigado, seja bem-vindo. Falou muito certo. Batendo na trave, mas tudo bem. Ele também é autor do livro em português A Economia Política do Caso do Brasil na OMC contra os Estados Unidos, por dentro da disputa do algodão, que é de 2023, não é isso? Isso. E nesse livro você analisa o litígio comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre subsídios ao algodão, né? Utilizando as lentes da economia política. Perfeito. Mas a gente vem falar aqui sobre energia, investimento e desenvolvimento. Você veio aqui, né? E está com a gente para falar sobre isso. Enfim, Marcos, essas problemáticas, melhor dizendo, né, que a gente vê, observa e acompanha hoje em dia em relação à energia, que são muito importantes, né?
como elas estão ditando o mundo, né? O que é, quais são os novos paradigmas, né? Tem muita coisa mudando, né? A indústria automobilística já deu uma boa engajada nesse sentido, né? E outros aspectos também, né? Na geração de energia. O Brasil é um exemplo, é um bom exemplo disso, né? De vários modais alternativos, né? Enfim, mas parece que o mundo ainda está um pouco distante do abandono, digamos. Eu não digo o abandono, mas uma utilização um pouco menos abrangente do petróleo, né? Enfim, hidrocarbonetos, essa coisa toda. Bom, a conjuntura é muito interessante para discutir energia, com esse choque da guerra contra o Irã e o preço de barril de petróleo subindo pelo céu. Então, eu acho que a gente tem que conversar sobre todos os sistemas energéticos primários, assim, porque o mundo é dependente do petróleo, né? Mas tem esse movimento político de transição energética para deixar os fósseis atrás. Mas o mundo é muito mais complicado do que isso, gente. A gente ainda, no mundo inteiro, aqui no Brasil, mas o carvão mineral é uma fonte super importante para a geração de eletricidade da Índia, Indonésia, China, outros lugares. O petróleo é o sistema tão eficiente, em certos sentidos, ainda que contribui para o aquecimento global. Aí você tem as velhas renováveis, a hidroelétrica, e você tem as novas, que não são novas, mas são novos no mercado. As mais recentes. Eólica e solar, né, que tem história de mais de 100 anos, mas que agora estão entrando uma fase acelerada por políticas públicas, subsídios, ou pelo mercado, os investidores de ESG, que quer investir nas renováveis e tudo mais. Então, essa conjuntura é interessante, porque com essa guerra, e a subida do preço muda o mercado, porque o mercado ele intermedia entre investidores e consumidores, e agora tem esse choque de petróleo, e aí tudo é possível e tudo é muito complicado. Sim, e toda essa, como você bem lembrou, né, da gente muito dependente ainda, né, de todo esse processo que envolve, né, o que vem aí do petróleo, esses combustíveis, né? E, enfim, mas a visão ela é de uma expectativa de melhora no sentido de em algum tempo estarmos aí mudando, né? Mudando e deixando um pouco essa exploração de petróleo, enfim, o aquecimento é importante também nesse sentido, enfim. Quais os horizontes justamente para esse processo, essa transição? Pois é, ainda vai demorar umas 2 décadas para ter uma visão nítida do mercado de petróleo. Claro que vai ter uma transição dentro do sistema de petróleo para um petróleo, derivados para transporte, combustão, para os motores. E essa transição dentro do mundo de petróleo, que cada dia de mais eletrificação do transporte e tudo mais, aquele petróleo vai para o setor de petroquímica, plástica, sim, outros produtos, fertilizantes e tudo mais. Então, tem esse tipo de transformação dentro do sistema de petróleo, né? Mas isso depende de outros sistemas de demanda. Por exemplo, hoje o preço de GNL no mundo subiu muito por causa da guerra, né? A maior produtor, exportador do mundo é Catar, né? E aí não pode exportar mais ou produzir mais, fechou a planta. E agora o preço do GNL subiu muito, assim. Agora, por que Paquistão, Bangladesh, outros países que precisam aquela GNL para geração de eletricidade, o que eles vão fazer? Eles estão acelerando a implementação de sistemas solares, né, que é barato, é imediato, claro, mas o sistema solar não é suficiente para todo mundo, nem para 24 horas de geração de eletricidade. Então, todo mundo dependendo dos recursos. Agora, entra o Brasil, Brasil tem recursos sem limite, mas vocês aqui no Brasil tem que decidir. Por exemplo, a gente sabe, nessa conjuntura, o governo vai subsidiar o diesel, né?
um pouquinho para o preço do consumidor, né, os caminhoneiros e tudo mais. Em troca, vai colocar um imposto de exportação de petróleo para financiar aquela subvenção de diesel, né? Isso tem impacto, né? Por exemplo, as grandes operadoras do setor privado, vamos dizer, os Exxon, Shell, Total, eles não gostam de imposto em cima de exportação de petróleo. Petrobras, como estatal, fica meu campo, nesse sentido, mas eu acho que qualquer choque de energia mundial, como a guerra, ele muda a mesa de opções por cada nação, cada comunidade, Sim. O Brasil, como tem esses opcionais, ele está mais confortável, né? Mas para esses países que não têm, quais as alternativas justamente para dar uma variada nesses modais? Não, olha, você tem países enormes como China, Índia, Indonésia, outros países, principalmente da Ásia, que depende do petróleo do Brasil, depende, por exemplo, do petróleo GNL dos Estados Unidos e do Golfo Pérsico, os Arábia Saudita, Catar, os Emirates e tudo mais, sem acesso àquele petróleo e gás do Golfo, aí a importância do Brasil e as exportações, por exemplo, dos Estados Unidos, muito mais importante, e o preço subindo, né? O Petrobras ainda pagando aquele imposto de exportação, vai ganhar muito dinheiro este ano, né? A diferença de $60 por barril para $100, e esse preço, a tendência é de ficar alto por uns meses, pelo menos. Ainda se a guerra termina, a próxima semana, alguma coisa assim, não estou sugerindo isso, mas no curto prazo termina, o preço de petróleo vai continuar assim, em cima da média. Certo. O GNL, só para a gente trazer o quê? O que é o GNL? GNL é gás liquificado e normalmente liquificado para exportação. Aí você tem que ter uma planta de liquificação, demora uns 4, 5 anos para construir. Sim. E custa em volta de 5, 6 bilhões de dólares. É uma coisa, um investimento extremamente sério. É uma coisa, inclusive, que Maranhão um dia talvez poderia pensar. Sim, mas o GNL, ele tem várias utilidades. As exportações dos Estados Unidos, que estão crescendo, 10 anos atrás, os Estados Unidos não exportava nada de GNL, e agora é o maior exportador de GNL do mundo. A maior parte é para a geração de eletricidade. Agora tem essa parte também de fertilizante. Então, tem várias utilidades. Tem de ser um pouco caro, mas é flexível. Muitos países dependem de GNL, como Paquistão, Bangladesh, Índia. Tem um mercado bem... Tem um mercado estabelecido. E agora, com essa guerra, muito daquela GNL que ia para Bangladesh e Paquistão vão para a Europa, porque os europeus vão pagar mais para o mesmo produto. O Bangladesh, o Paquistão não tem grana para pagar tanto. E a vantagem do GNL dos Estados Unidos, por exemplo, que o nosso preço são inferiores do que o GNL de Catar, por exemplo. Interessante. Como é que o Brasil entra nisso, né? Tem essas possibilidades, enfim, essas expectativas em cima da margem equatorial, né? Também que pega também desse modal, né? Olha, enfim. A produção de gás aqui do Brasil está crescendo, mas ainda o Brasil importa um pouco de GNL para a segurança energética. Mas chega a ser aqui os 30%? Não, é bem inferior, talvez para a geração de eletricidade, fica debaixo de 10, 5% do feedstock da coisa, mas é tipo uma extra, né? Que o Petrobras normalmente gerencia para o Sistema Nacional da Transmissão, a Operadora Nacional da Transmissão de Eletricidade. Então, é útil. Agora, o pré-sal, por exemplo, está produzindo mais gás, enquanto o consumo de gás aqui no Brasil está crescendo. Em termos de margem equatorial, a gente não sabe exatamente, mas se tiver uma descoberta, vai ajudar muito, né? Porque vai criar mais oportunidades de
geração de gás, um gás um pouco mais barato, e também outras indústrias que precisam de gás, né? Aço, cimento, coisas assim. E a própria operacionalização também, né? Porque esses territórios eles já estão adiantados, né? Justamente de olho no petróleo, e se tiver o gás também. Né? E mais Facilita, importante, a coisa que eu acho que Maranhão tem que pensar é que no nível doméstico, assim, nacional, o Brasil deve investir nas renováveis, ocupando o maior espaço na geração, porque livre o petróleo e o gás para exportação, que rende mais dinheiro, né? Inclusive, GNL, se o Brasil decide de construir uma planta de liquefação de gás, aí gera muito grana, muita sofisticação, tecnologia, toda aquela coisa. Inclusive, o Petrobras achou mais uma descoberta de gás em Colômbia, offshore, o país de Colômbia. Aí eles vão exportar esse gás para o mundo inteiro, porque Colômbia não precisa tanto gás assim. E o Brasil deve seguir o mesmo caminho, assim, produzir o que precisa e exportar o resto. Que é mais rentável também. Mais rentável e gera as mais tecnologias, sabe? Claro, a gente vai ter que fazer a formação de recursos humanos para seguir os avanços nesse sentido. Maravilha. Eu citei aqui o seu livro de 2023, mas você está trabalhando em um outro agora, não é isso? Olha, eu represento interesses brasileiros. Por muitos anos eu era assessor internacional de Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, né? E eu junto com a diretoria de Abrapa, eu negociei um acordo que solucionou o caso contencioso para um acordo financeiro, né? Depois o resultado da UMC. Aí, agora, e naquela época também, eu trabalho com os maiores operadoras de petróleo aqui no Brasil. Eu passo informações, análises de informação de política energética, risco político, coisas assim, para os grandes, assim, seja Exxon, Chevron, Total, Shell, Qatar Energy, essas coisas. Os maiores players, né? E eles têm, claro, tem muito interesse, mas como o Tom Jobim falou, o Brasil não é para beginners e precisa um cara como eu para navegar e ajudar um pouquinho, né? Que bacana. E essa sua passagem aqui por São Luís agora? Bom, eu trabalho muito com o professor Allan Kardec, né, da universidade, e Allan é um especialista na equatorial, né, na margem equatorial, e a gente troca informações, ideias, a gente tenta colaborar para entender o que está rolando em Brasília e tudo mais, e Allan sempre me ajudava muito para entender o Brasil, e eu estava querendo muito para ver ele em campo, né, aqui em São Luís, na universidade. Então, deu uma fala mais cedo hoje, e minha proposta é sempre aprender dos outros, né? Eu não estou aqui em Maranhão para pontificar sobre o futuro de Maranhão. Eu tenho algumas ideias para trocar, mas eu quero juntar e colaborar com os alunos de Allan e toda a universidade e trocar ideias, e talvez a gente poderia avançar alguns programas para desenvolver o Maranhão ainda mais. Maravilha, que bom, né? Que bom sair para isso também. E esses horizontes, né? Vindo aqui na pesquisa científica também, o professor também opera também muito nessa parte, né? Além lá da Gasmar, do Maranhão. Enfim, essa é um diálogo muito profícuo, né? E a gente espera que você volte outras vezes para trazer mais informações e deixar a gente atualizado sobre essas questões relacionadas à energia, investimentos também e desenvolvimento. Acabei de conversar aqui com o PhD, professor adjunto de Comércio e Política Global na Scar School of Policy and Government da George Mason University em Arlington, Virgínia, Estados Unidos, também consultor sênior da empresa de inteligência de negócios, a Horizon Engage, o Mark S. Langevin, o Marcos, né? Obrigado. E tem outras coisas, né? Eu poderia dizer muito mais coisas aqui, outros qualitativos aqui, né? Enfim, de cargos, enfim. Mas a gente fica por aqui e espera ter você de volta mais uma vez para trazer mais informações. Muito obrigado, Adalberto.
Eu que agradeço e agradeço você também que está ouvindo a gente aqui na Rádio Universidade. A gente volta em uma próxima oportunidade com mais informações aqui no Rádio Opinião. Até lá. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro cresceu. Agora, além da Cidade Operária e São Francisco, também estamos na Coab, levando o mesmo ensino médio e pré-vestibular de alta qualidade que já é marca da Laboro. Aqui, seu filho tem o padrão das escolas mais caras, mas com preço muito mais acessível. Alto benefício, menor preço. A escolha certa para quem pensa no futuro. Acesse colégio.laboro.edu.br ou WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, qualidade que transforma e cabe no seu bolso. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E ainda aqui no Jornal Rádio Universidade, Mara Nogueira, a gente fala agora sobre esporte. A gente começa trazendo informações sobre a nadadora maranhense Sofia do Ailib, que conquistou 4 medalhas na terceira etapa da Copa Brasil de Águas Abertas 2026, que aconteceu pela Confederação Brasileira de Águas Abertas, né? Que aconteceu no último final de semana no Piauí. Nas categorias juvenil de 1,5 km, 2,5 km e 4 km, a maranhense conquistou a medalha de ouro. Já no geral, feminino ficou com a prata. Vale destacar que na segunda etapa, a Sofia conquistou 2 medalhas e na primeira ganhou 4. No total, Sofia já conta com 10 medalhas na Copa Brasil de Águas Abertas. Parabéns! Continuando, Adalberto, com as inscrições para a primeira etapa do Circuito Maranhense de Vôlei de Praia, que abriram no último sábado, dia 11. Esse evento é uma realização da Federação Maranhense de Voleibol em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do município de Santa Rita, a 81 quilômetros de São Luís. Os vencedores das categorias masculino e feminino vão levar R$ 2.500. O envio de documentação encerra no dia 7 de maio e as inscrições no dia 15. O circuito acontece nos dias 23 e 24 de maio em Santa Rita. Mais informações pelo número 98 é o código 981795704. Para finalizar a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas em São Luís, que tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e adoção de hábitos saudáveis por trabalhadores do comércio, serviços, turismo e o público em geral. O circuito conta com corridas de 5 e 10 quilômetros e de 5 quilômetros para pessoas com deficiência. A corrida acontece no dia 17 de maio, às 6 da manhã, com largada e chegada na Praça dos Pescadores, Avenida Litorânea. As inscrições podem ser feitas no site cronosesportes.com.br até o dia 10 de maio. É isso aí, Mara Nogueira. Agora tem Paulo Pellegrini, né? Acabei de mandar aí para ti, olha. Paulo Pellegrini, vamos lá, Paulo Pellegrini. Baixo aproveitamento marca a participação dos times maranhenses nas competições nacionais. Paulo. Fala, Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. A gente destaca hoje mais um mau início dos clubes maranhenses nas competições promovidas pela CBF, nas competições nacionais, nas quais nossos times estão inseridos, que são Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Nordeste e lá no início do ano, a participação dos clubes maranhenses na Copa do Brasil. De janeiro para cá, já houve 16 partidas envolvendo times locais nesses campeonatos de âmbito nacional. E a gente obteve apenas 2 vitórias. Uma lá no início do ano, do MAC sobre o São Luís, do Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil. E agora, no último final de semana, a vitória do Imperatriz sobre o Oratório pela Série D. A primeira vitória de um clube maranhense e única até agora no Campeonato Brasileiro deste ano. Um retrospecto que, apesar de ruim, infelizmente, ele tem sido comum, tem mantido a média dos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado os números foram exatamente iguais. 16 primeiras partidas envolvendo clubes maranhenses nas competições nacionais, também com apenas 2 vitórias. Em 2024, um pouco melhor,
a gente obteve 4 vitórias nessas 16 primeiras partidas, um bom retrospecto, principalmente impulsionado pela campanha do MAC, na então Copa do Nordeste. Mas tudo isso ainda muito baixo, a gente sempre espera que os clubes maranhenses possam conseguir resultados melhores, principalmente quando jogam com times mais próximos, do Piauí, do interior do Pará, de Tocantins, e nem contra esses times a gente tem sobrado ultimamente. E quais seriam as causas desses números tão ruins, tão baixos, que envolvem os times maranhenses nas competições nacionais? A principal delas é o nosso baixo poder de investimento, né? Os clubes maranhenses têm um poder de investimento muito baixo, que ocasiona a construção de times relativamente fracos, né? Também, de forma geral, a gestão dos clubes fica muito a desejar, com exceção do MAC e do IAP, que têm dado bons exemplos de gestão, de organização, de transparência. O Moto tem vivido crises constantes, com muitas trocas no comando diretivo do clube, e o Sampaio, ao contrário, a excessiva centralização e a ausência de rotatividade no poder das decisões tem enfraquecido o clube e deixado o clube no alvo aí de muita insatisfação de torcedores e que se reflete dentro do campo. O Sampaio não se acerta de maneira geral. E a gente sabe que futebol se faz com organização, com dinheiro, com transparência e com profissionalismo. Mas também não é só isso, a culpa não é só dos clubes. De maneira geral, o nosso futebol é muito pouco prestigiado, a gente ainda vive uma federação sob interinidade, administração que ainda não é definitiva, não há eleições, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com a Federação Maranhense e, portanto, como será a organização e a administração do futebol local daqui para frente, e o interesse pequeno do público, né? Os jogos raramente chegam a 1.000 pessoas por jogo, né, no estádio, há um baixíssimo interesse do público, pouca promoção dos campeonatos, pouca atratividade, né, poucos elementos que atraem o torcedor ao futebol. Tudo isso enfraquece a imagem e a própria realidade do esporte no Maranhão e traz como consequência times pouco competitivos e esses resultados que poderiam ser muito melhores. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. A gente volta na próxima sexta-feira com mais comentário esportivo. E não se esqueça, todo sábado, 11 da manhã, todas essas discussões sobre o futebol local, as notícias e as análises estão no programa Apito Inicial 106, com Heraldo Moreira e equipe, a partir de 11 da manhã, na Universidade FM. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Jornal Rádio Universidade. 8h40, agora na reta final do Jornal Rádio Universidade, nesta terça-feira, Borges aqui no estúdio com a gente, não é isso, Borges? Para falar sobre o programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Maranhão, abrindo inscrições para o mestrado acadêmico. Exatamente, a UFMA, por meio da AGUFMA, que é a Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, está com processo seletivo aberto para o curso de mestrado em artes cênicas. Estão sendo ofertadas 14 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2026. Ainda neste semestre, tem como foco na formação de artistas, docentes e pesquisadores, qualificação para atuar no ensino superior e em instituições culturais. As inscrições elas seguem abertas até o dia 15 de maio deste ano, até esta quarta-feira, amanhã, inscrições que são realizadas de forma exclusiva pela internet, via SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. O programa ele é recomendado pela CAPES, possui duas linhas principais, Pedagogia das Artes Cênicas, Recepção
e mediação cultural e processos e poéticas da cena. Das 14 vagas totais, o edital ele prevê a reserva de 5 vagas para políticas de ações afirmativas, contemplando candidatos pretos, pardos e indígenas, também quilombolas, pessoas com deficiência e ainda pessoas trans, também pessoas em situação de baixa renda. Tem ainda ofertas de 3 vagas para servidores técnicos administrativos da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Outras informações sobre a instituição, sobre a UFMA, podem ser acessadas a partir do site da Universidade Federal do Maranhão, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Faltando 17 minutos para as 9, Borges, falamos agora sobre o SESI Maranhão, que abre vagas para professores e técnicos. Exatamente, Mayra. O Serviço Social da Indústria do Maranhão abriu 3 processos seletivos. São vagas para cargos de níveis médio e superior, aqui em São Luís, capital, também em Bacabal e Imperatriz. Estão sendo ofertadas oportunidades nas áreas educacional e também de manutenção. São 5 vagas para professores. Em São Luís, são para o ensino fundamental em geografia, ensino médio para professor de língua portuguesa. Em Bacabal, as vagas são para professores de ensino médio nas áreas de geografia e artes. Já em Imperatriz, há 1 vaga para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Os contratos são por tempo indeterminado e as inscrições elas devem ser feitas de forma exclusiva pelo site do Instituto Evaldo Lloyd, o IEL Maranhão, inscrições que seguem até o dia 22 de abril, taxa de inscrição, valor de R$ 70 para cargos de nível médio e de R$ 90 para nível superior. Adalberto. Borges, para a gente finalizar a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, Justiça determina a correção de falhas sanitárias no Socorrão 1 e também cobra contratação de médicos aqui em São Luís, né? Isso, Adalberto, o Estado do Maranhão, o município de São Luís e o Hospital Socorrão, o Municipal de Djalma Marques, que é o Socorrão 1, foram condenados pela vara de interesses difusos e coletivos da capital. Eles devem adotar medidas para corrigir irregularidades sanitárias identificadas nessa unidade hospitalar. A decisão ela atende a uma ação civil pública do Ministério Público Estadual. Essa ação também prevê a ampliação do quadro de médicos na rede de urgência e emergência da cidade. Na sentença, o juiz Douglas de Melo Martins, ele determinou que o município e o hospital interrompam práticas consideradas inadequadas, entre elas o uso de carros de anestesia como respiradores no pós-operatório e a utilização das salas de recuperação pós-anestesia com enfermarias. Ainda a decisão ela exige a adequação do número de leitos cirúrgicos e de UTI, também a garantia de assistência com médico e fisioterapeuta aos pacientes nessas áreas. Justiça ela estabeleceu ainda que o hospital e o município apresentem alvará sanitário, alvará atualizado. Esse alvará ele deve comprovar a correção das irregularidades e ainda a adequação às normas vigentes. Tem um tempo para isso, prazo é de 60 dias, caso contrário, os serviços eles podem ser suspensos ou interditados. A redação é de Elis Rodrigues. Obrigado, Borges, pelas informações. Obrigado, Mayra Nogueira. Hoje, Dia Mundial do Café, né? Para finalizar aqui o Jornal Rádio Universidade. Prometendo voltar amanhã com mais informações. Bora tomar esse café nesse Dia Mundial do Café, não é isso, Mayra? Tem música logo em seguida, né? Já que você está convidando, vamos lá, Borges. Tomar esse cafezinho. Você também, ouvinte 106, já tomou seu cafezinho? Tome aí, sintonizando a 106. Boa pedida, uma combinação perfeita. Volto já também trazendo logo após o Tudo sobre Saúde Mental, tem ainda a Avançar, tem um programa Fala Defensoria, na volta tem manhã 106. Valeu, Adalberto, Borges. Amanhã.